intercessões não só por mim, mas pelos irmãos da igreja, pelo pastor, e assim pelos novos convertidos, por cada jovem, por cada criança. Que o Senhor a cada dia venha nos edificar, venha nos confortar, venha nos capacitar, venha nos orientar, para que nós não possamos fazer a tua obra relaxadamente, mas com responsabilidade e amor. Usa-me, Senhor Deus, iluminando com teu Santo Espírito, para que eu venha falar aqui, Pai querido, não seja de mim, mas que seja mais pura e genuína expressão da tua vontade, antes de tudo, para a minha vida, para a vida dos meus ouvintes, para a tua igreja, Senhor Deus. Nos ajuda, porque sem o Senhor, Pai querido, não somos nada. E tudo que fizermos aqui jamais venha servir para que eu venha me gloriar, mas que acima de tudo o que importa é que o teu nome cresça e o meu cada vez mais diminua. Assim, Pai querido, fica conosco, é o que eu te peço, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Vamos então poder sentar. Então, irmãos, o tema da nossa mensagem esta noite é o que Jesus prova e que direitos adquire com sua morte na cruz. Irmãos, eu pelo menos tenho pregado muito. Então, alguns pregadores têm pregado muito a respeito, e até assim, digamos assim, uma forte queda que nós seres humanos temos, assim, que tudo nós temos que levar vantagem em alguma coisa. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, aceita Jesus Cristo. Aí muitos gostam de perguntar: e o que eu ganho com isso? Quais os benefícios que eu passo a ter direito, o que eu adquiro a partir do momento que eu aceito a Jesus Cristo? Então eu tenho me preocupado, assim, nas mensagens, principalmente ao ar livre, de levar aos ouvintes dos benefícios, das vantagens, o que eu passo a ter direito quando nós aceitamos Jesus Cristo. Por aí vai. Primeiro, passamos pelo novo nascimento, nós passamos a ser filhos de Deus, nós passamos a ser herdeiro de Deus, co-herdeiro juntamente com o nosso Deus Salvador Jesus Cristo, nós passamos a ter uma herança inacessível, que não murcha. Nós adquirimos o maior e o melhor advogado de todos, não é mesmo? E por aí vai. Se fosse citar aqui os benefícios pelos quais nós passamos a usufruir a partir do momento que nós entendemos verdadeiramente do porquê Jesus veio ao mundo, do porquê Jesus teve de passar por todos aqueles sofrimentos, Mas eu pensando em casa, assim, eu sempre tenho me preocupado com essa parte, mas aí eu pergunto, eu me pergunto assim: e o que Jesus ganhou com isso? O que Jesus ganhou com isso? Eles não já pararam para se interrogar a respeito disso? Será que Jesus ganhou alguma coisa com isso? O que Jesus quer nos provar realmente com a sua morte na cruz? Que ele diz no versículo 4, eu te glorifiquei na terra. Aí uma palavra que me chama muita atenção, irmãos, é essa palavra aqui: consumando a tua obra. Consumando a tua obra. Então, irmão, em primeiro lugar, então o que Jesus prova com a sua morte na cruz? E assim, lógico que nós não vamos citar todos aqui, eu vou citar o que Jesus prova com a sua morte na cruz, e no final eu irei citar dois pontos também a respeito do que Jesus adquire ou que ele passa a ter direito a partir do momento da sua morte na cruz. O que ele ganhou com isso? Então, o que Jesus prova, irmãos, com a sua morte na cruz, quando ele diz assim, ele começa, irmão, dizendo assim: tendo Jesus falado estas coisas, que coisas ele falou, irmãos? Eu está no versículo 33, que os irmãos podem ler aí. Diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aí depois de ter dito essas palavras, ele começa: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Então ele sabia, irmão, o que estava lhe proposto à frente, E aí ele diz no versículo 4, aí o versículo 3 é muito importante, que diz também assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e Jesus Cristo, a quem tu enviaste. E no versículo 4 ele diz: eu te glorifiquei na terra. Sabe por que ele glorificou o Pai na terra, irmão? Porque ele consumou toda a sua obra, tudo que Deus tinha falado, ele cumpriu na íntegra, ele não deixou nada a dever, ele não deixou nada, ele cumpriu tudo. Ele diz: consumando a tua obra.
que confiar-te a mim. Então, o que ele nos prova com tudo isso, irmãos? Jesus prova que é um Deus que cumpre, em primeiro lugar, com a sua promessa, né? Porque lá em Números 23:19, ele diz que ele não é filho de homem para mentir, nem para que venha se arrepender, que se certamente ele tem prometido, que certamente ele cumprirá. Então, irmãos, o que Deus, Jesus, com sua morte na cruz, nos prova? Que ele é um Deus de promessa e um Deus que cumpre o que diz. Que cumpre o que diz. E em Lucas 16:17, ele diz assim, se nós pudéssemos resumir, lógico que não é o que está lá escrito em Lucas 16:17, mas nós podemos dizer assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, irmão, Deus, nós temos um Deus que ele não precisava provar nada disso. Ele é Deus. Mas ele, mesmo assim, ele foi capaz. Primeiro, ele cumpriu suas promessas em Cristo Jesus. E em segundo lugar, irmãos, que também está dentro desse mesmo sentido, é que ele cumpriu a sua palavra. Ele está consumando, né? Consumando a tua obra, que é a mim confiar-te. Então, irmãos, Jesus prova que ele é um Deus de promessa, irmãos, que fica um exemplo para nós aí também, irmãos. Que fique para nós aí também esse grande exemplo de Jesus Cristo. Em Lucas 23, voltando aí, 23, Evangelho 23, 34, ele diz assim, 23, 34. Ele diz assim, Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia, 2 pontos: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as suas vestes, as vestes dele lançaram sorte. Então, irmãos, o que Jesus nos prova com tudo isso? Jesus prova que é possível perdoar. É possível perdoar para que a comunhão seja restabelecida e a ira de Deus seja aplacada. Não a ira do Senhor só se acalma com a morte de Jesus Cristo na cruz. Por isso que a morte de Jesus Cristo na cruz é o sacrifício perfeito. Ninguém precisa mais fazer nada. Andar de joelho, ajoelhar sobre os milhos, andar com tijolo em cima da cabeça, não adianta de nada. Porque o sacrifício, a ira do Senhor se aplacou com a morte de Jesus na cruz. Nós não precisamos fazer mais nada disso, porque o sacrifício de Jesus foi perfeito, e é perfeito e continuará sendo perfeito. Então, irmãos, Jesus nos prova, irmão, que é preciso perdoar, mesmo aqueles que nos ferem. Tanto é que se o irmão for ver na continuação aqui, ele falou isso na sua crucificação, e depois vai por aí diante, a sua morte, o seu sepultamento, a vitória sobre a morte, por aí vai. Então, irmãos, as pessoas estavam maltratando, cuspindo no rosto de Jesus, chicoteando, escarnecendo, zombando, mas Jesus dizia assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então, irmãos, é necessário nós seguirmos essa grande prova do nosso Deus, de que é preciso, de que é necessário nós perdoarmos também. Então, irmãos, que nós procuremos nos analisar o que nós temos feito. Você está com raiva de alguém? Irmão, por incrível que pareça, das duas últimas mensagens que eu trouxe, assim, da vontade de Deus, ele sempre tem me tocado a respeito de perdão. Então, irmãos, que nós possamos nos analisar de que Jesus nos dá uma grande prova de que é possível perdoar para que a comunhão seja restabelecida. Essa comunhão, irmão, foi restabelecida porque nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz, a nossa comunhão, a nossa paz perfeita com Deus foi restabelecida através de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, irmão, seja lá quem fez algo para alguém, é tempo e é preciso perdoar. Terceiro, o versículo, voltando ao nosso texto, lá no versículo capítulo 17, de João,
no versículo 33 que nós também lemos, 16, 33, que diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, Jesus prova que é possível vencer os sofrimentos, as aflições e cumprir sua missão, seu ministério, mesmo sabendo o que iria lhe acontecer. Imagina, irmão, né? Eu digo isso por mim. A pessoa, irmão Clodomir, o senhor tem de ir lá no interior, mas chegar lá, o senhor vai ser esbofeteado, o senhor vai pregar lá no interior. Aí, mas olha, o senhor vai daqui sabendo que você vai ser esbofeteado lá. Ninguém, o teu próprio povo lá não vai te aceitar, teus próprios filhos não vão fazer conta de ti, vão te maltratar, vão te chicotear, vão te colocar uma coroa de espinho e por fim ainda vão te pregar numa cruz. Será que eu me iria? Irmão, faço essa pergunta para você. Mas Jesus, irmãos, ele sabia tudo isso que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim, irmãos, ele não se furtou em momento nenhum. E nem teve aquele atrito. Quem vai é o Deus Pai. Não. Quem vai é o Espírito Santo. Não, quem vai é o Filho. Não houve esse atrito entre eles. Não houve esse atrito entre a Trindade. Todos têm seus papéis bem definidos. E Jesus veio, não sabendo de tudo isso. Então, irmãos, aí eu pergunto, e nós como ovelhas? Né? E os pastores também, né, irmãos? E os evangelistas? Diante das dificuldades, será que nós vamos deixar de cumprir nosso ministério, irmão? Né? Será que nós vamos deixar de cumprir o nosso ministério? De evangelista, de ovelhas, mesmo sabendo das dificuldades, porque servir a Cristo, irmão, não é para qualquer um. E eu não vou chegar aqui e vou dizer assim, eu vim aceitar Jesus Cristo que você vai ter uma vida maravilhosa, como muitos estão pregando. Você vai ter sim, irmão. Você vai ter sim uma vida maravilhosa, mas a vida maravilhosa que Deus tem para nós não é aqui não. Nós já começamos a gozar das alegrias, das felicidades aqui, irmão, porque nós somos filhos de Deus. Mas quem se engana-se, quem pensa que servir a Jesus Cristo é ganhar carro novo, é ganhar uma casa nova, é ter um bom marido, ter uma boa esposa, né, irmãos? Aceitar a Cristo não é sofrer. Aceitar a Cristo é mesmo diante das adversidades da vida, como diz o versículo 33, do versículo capítulo 16. Diante das aflições, das perseguições, nós perseverarmos, irmãos, que diz que Ele nos dará a coroa da vida ao vencedor. Quem são os vencedores, irmãos, senão aqueles que aceitaram Jesus Cristo? Quem são os vencedores, senão aqueles que negaram a sua própria vida? Quem são os vencedores, senão aqueles que perseveraram diante das tribulações, diante das dificuldades, das provações, das adversidades? E naquele dia, irmão, nós iremos receber, né? Eu fico imaginando, irmãos, é um texto que eu fico assim, eu enumerei bem rápido aqui, acho que uns 10 benefícios do que nós aceitamos, dos benefícios que nós passamos a usufruir a partir do momento que eu aceito Jesus Cristo. Aí vamos dizer, irmão, é pouco. É pouco, então eu vou dizer para você. É pouco? 1 Coríntios 2,9. É pouco? Veja lá, irmão. Ele diz o seguinte. O irmão já sabe o que é? 1 Coríntios 2,9. Que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, e jamais se penetrou em coração humano que Deus tem preparado para você, para nós, e para aqueles que ainda não têm a Jesus Cristo, ainda há tempo. Imagine, irmãos, tudo que você imaginar de bom, tudo que você imaginar de melhor, Deus tem mais para você. Deus quer lhe dar mais. Não se contente com pouco. Venha ser filho de Deus. Né? Um ditado que diz assim: eu não sou o dono do mundo, se não falha a memória, mas sou filho do dono do mundo. É, irmão?
Então, irmão, não se contente com pouco. Você que está entre nós, não se contente com pouco. O que você tem, você quer, Deus quer lhe dar mais. Deus quer lhe dar mais. Então, irmãos, fica aí a grande prova para nós que Deus nos dá, que mesmo sabendo de todo o sofrimento que ele ia passar, ele não duvidou, não houve dúvida, não houve atrito, não houve nada. Ele veio a este mundo não por você, ele veio a este mundo, cara, vem da palavra de Deus, porque ele lhe ama. Ele lhe ama. Ele não quer que a melhor da sua criação, ou da sua criação, que somos nós, os seres humanos, se perca. Eu até estava ouvindo um hino lá na fábrica e tinha uma moça sentada na minha frente, na minha mesa, ele disse assim, aí o hino dizia assim, que ele queria ir ao céu e voltar. Digo, não quero isso não. Eu não quero isso, eu quero ir para o céu e de lá não vou sair. Eu vou permanecer lá, porque quem vai não volta para o céu, e também quem vai para o inferno também não volta. Porque a palavra de Deus diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois disso segue o seu juízo. E aí eu expliquei todo para ela, ela ficou espantada. É mesmo? Que eu expliquei para ela que o inferno não foi inaugurado. Ninguém diz assim, eu também fui no inferno. Pois eu digo que ele, diante com a autoridade que a palavra de Deus nos dá, eu digo que ele é mentiroso. Que o inferno não foi inaugurado. Então ele jamais foi no inferno. Porque se ele for, ele não volta. Tá, irmãos? Então, irmãos, vamos usar essa grande prova que Deus nos dá de que é possível, em meio aos sofrimentos, às tribulações, às adversidades da vida, fazermos. Vamos largar um pouco da preguiça, né, irmão? Às vezes nós somos preguiçosos. Eu digo porque assim, eu trabalhava até 1h30 da manhã, um tempo desse. Aí assim, Deus abençoou, agora eu estou trabalhando até 10h30, chego meia-noite em casa, mas assim mesmo, dá uma preguiça. Não, Senhor, mas eu vou para a igreja. Eu vou te louvar, Senhor, eu vou te adorar, vou fazer o mínimo que eu puder para ajudar a tua obra. Né, irmão? Vamos largar um pouco, assim, a monotonia que nós temos aqui em casa, né, irmão? Para fazer a obra do Senhor. Mesmo em meio às tribulações, irmãos, vamos seguir o exemplo do nosso mestre. Mesmo sabendo que tudo que iria acontecer com ele, ele cumpriu, ele consumou a obra do Senhor. Então vamos cumprir nosso ministério com amor, com responsabilidade. Deixe, não vou ler, mas anote aí. Jeremias 48, não vou ler, vou passar à frente. 48, 10, parte A. Jeremias 48. Fica para você reflita, em vez de você estar falando do seu ministério, serve para cada um de nós. Para mim, eu já refleti, estou refletindo. Jeremias 48, 10, parte A. Então, vamos. E Romanos, eu ia passando por esse aqui. Romanos 5, 8. Estamos só na metade da mensagem, tá? Vamos. Romanos 5, 8, nos diz assim a palavra do Senhor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aí, que grande prova de amor, né, irmão? A gente dizer que ama da boca para fora é uma coisa, mas quando ele diz assim, de fato, né? De fato. Então, fato, irmão, o que é fato? O fato é uma coisa que aconteceu que não se pode mudar, é uma coisa errada, há uma, como é que eu posso dizer? Há uma redundância quando diz assim, isso são fatos, como é que é? Fatos reais. Então, na realidade, é uma redundância, né? Porque se é fato, a gente já sabe o que aconteceu realmente. Então, assim, Deus prova, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem não é pecador, irmão, levante a mão. Então, irmão, na realidade, todos nós somos pecadores.
Mas vai uma grande diferença entre pecador remido e pecador não remido. Pecador remido é aquele que já realmente reconheceu que é um pecador, que se arrependeu, que confessou a Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador. Este é o pecador remido. E para esse, não há condenação nenhuma. Porque a palavra de Deus diz lá em Romanos 8:1, não é isso? Que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, igreja? Amém. Deus seja louvado. Então, caro ouvinte, irmãos e irmãos, então a grande prova, irmão, Deus prova de fato que Ele nos ama, porque Ele foi capaz de mandar seu único filho, que Ele diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí Ele diz, Ele conclui dizendo, ou Ele ainda melhora mais, sei que se pode ser melhorado. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então passe da categoria de pecador não remido para a categoria de pecador remido em Cristo Jesus, para a categoria daqueles que foram lavados com o sangue de Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário, para aqueles que precisam passar pelo novo nascimento, que é preciso se tornar um filho de Deus, que é preciso ser selado com o Santo Espírito de Deus, que é preciso ser selado para o dia da redenção, como está lá em Efésios 4:30. E digo aqui, a santidade, anotem aí se quiser, estava pensando nele, a santidade não se adquire depois da morte, a santidade se adquire em vida. E outra, a santidade quem dá não sou eu, a santidade quem dá não é a igreja, a santidade não é quem dá, não é o pastor que dá, a santidade não é o Papa que dá, não é o sacerdote que dá. Quem dá a santificação é Deus, porque a salvação é o dom gratuito de Deus. Ele que dá a santidade e dá em vida. Então você tem que, em vida você adquire a santidade e em vida você decide o destino que você quer para a sua vida. Se aceitou Jesus Cristo, uma vida de eterno gozo e alegria com Deus. Se não aceitou Jesus Cristo, pode ter feito as melhores obras, mas infelizmente por não ter aceitado Jesus Cristo, infelizmente só há dois caminhos, ou o céu ou o inferno. Se você não está no céu, automaticamente você vai ao inferno. Infelizmente, ele foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para o homem. Mas eu costumo até dizer uma palavra que não é até boa, então não vou falar a palavra, não. Porque o homem vai para lá de gaiato. Né? Não foi feito para o homem. O homem vai para lá de gaiato. E vai se quiser, e vai consciente. Porque Deus diz que não terá ninguém por inocente na sua presença. Não se iluda. Aquele que não aceitar Jesus Cristo vai consciente para o inferno e não vai ter desculpa. Porque só a igreja Sião, estamos aqui 58 já, né, irmão? 58 anos a igreja aqui, das quais eu tive o privilégio de viver 22 anos. Vou fazer 22 anos aqui. Mas tem que Deus seja louvado por isso. E os dois últimos pontos para a gente concluir, irmãos, é Mateus 20:17. Mateus 20:17. Assim, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e em caminho lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, Mateus 17:18, ou 20:18 agora, eis que subimos para Jerusalém. Então, irmãos, os discípulos também não foram enganados. E o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado, mas ao terceiro dia ressurgirá. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu:
não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então Jesus lhe disse: bebereis o meu cálice, mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aquele a quem está preparado por meu Pai. Então, irmãos, qual o direito que Jesus ele começa a dizer tudo o que vai acontecer com ele, aí depois que tudo acontece, tudo que ele falou acontece a respeito, né, que ele é crucificado, ele é esbofeteado, ele é escarnecido, aí ele diz que sentar à sua direita e à sua esquerda só compete a Deus Pai. E estar à sua direita, irmãos, é o direito de Jesus. Então é esse direito, irmão, que ele adquire com sua morte na cruz do Calvário. Tem muitos outros, irmão, muitos outros. Eu não vou me estender muito nessa parte, mas tem muitas outras coisas que Jesus adquiriu a partir da sua morte na cruz do Calvário. Então, irmão, Jesus adquiriu o direito de assentar-se à destra de Deus, que também está lá em Marcos, no capítulo 16, versículo 19. Então, esse é o direito que Jesus adquiriu-se. O segundo, não que seja só dois, lógico, que está em Apocalipse. Apocalipse. Apocalipse, no seu 5º capítulo, versículo de 1 a 5. Apocalipse 5, versículo 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Versículo 2, do capítulo 5 de Apocalipse. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E olha o que João diz aí: e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, este é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. E os 7 selos. Nós até cantamos aqui, né, irmão? A raiz de Davi, né, irmãos? Então, aqui 2 direitos que Jesus adquiriu também, com a sua morte na cruz, né? De abrir os livros e de desatar os selos. Né? Esses são os benefícios que Jesus adquiriu com a sua morte na cruz. E um dos livros, irmãos, eu acho que até também está em Apocalipse, não estava aqui, mas eu acho que é Apocalipse 3:5, é 3:20, não estou bem lembrado agora, que fala assim, um livro que fala a respeito do livro da vida. Um desses livros, irmãos, é o livro da vida. Capítulo 20, último versículo do capítulo. Obrigado, irmão. Não era muito, mas obrigado. Tá, irmão? Então, um desses livros, e isso vale para você que está entre nós esta noite, quando Jesus desatar os selos de um desses livros, no qual é o livro da vida, será que seu nome vai estar lá? Hoje você pode escrever seu nome no livro da vida. Hoje você pode fazer com que Jesus escreva seu nome no livro da vida. A partir do momento que você realmente reconhece os reais motivos pelo qual Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e o aceita como seu único e suficiente Salvador. Aí neste exato momento aí você passa pelo novo nascimento, você passa a ser filho de Deus, você é selado pelo Santo Espírito da promessa, seu nome vai direto para o livro da vida, você adquire Jesus como seu advogado. Sabe, irmãos, eu estava imaginando uma cena assim, irmãos, e ouvi da palavra do nosso Deus, eu estava imaginando que cena vai ser. Aí eu me concentrei no corredor da igreja, assim, pensando. Eu imagino Jesus, irmãos, como se fosse um grande trono aqui. Nós vamos comparecer. Eu penso o seguinte: que nós vamos comparecer diante do trono de Deus, mas não para ser condenado.
mas sim para uma prestação de conta. Mas eu imagino assim, o condomínio, Jesus vai lá atrás, vai trazer o condomínio pelo braço, assim na mão, e vai me apresentar diante de Deus. Realmente, irmão? Eu fico imaginando assim, veja bem, como o meu advogado Jesus vai me pegar pela mão, vai me trazer, vai me apresentar diante de Deus. Dizer, realmente, o condomínio, ele cometeu algumas falhas, realmente. Eu diria que não poucas. Mas sou lavado e redimido com o sangue de Jesus Cristo. E da mão do meu Senhor ninguém me tira. Como da mão do Senhor ninguém tira a igreja. Porque o inferno jamais prevalecerá sobre a igreja do Senhor. Mas eu sei que eu tenho minhas falhas. Mas sei também que tenho crido. E sei que Ele é poderoso, irmão, para cumprir a sua promessa. Não só para comigo, mas para cumprir a promessa com cada um de vocês. Para cumprir a promessa com cada um de nós. E aí Ele vai me trazer pelas mãos, vai me apresentar diante de Deus, dizer realmente Ele teve essas falhas, mas Ele me aceitou, mas Ele me confessou como seu único Senhor e Salvador, com todas as dificuldades dele, mas Ele me serviu. Irmãos, eu fico imaginando essa cena, Jesus me trazendo pelas mãos, me apresentando diante de Deus. Eu imagino isso também para você, caro ouvinte. Jesus lhe apresentando diante de Deus, lavado, perfeito. É isso que Deus quer, imaculado, sem nenhuma mancha. É isso que Deus quer fazer com você. A partir do momento que você realmente tem consciência das provas, que apesar de que Jesus ou Deus não era necessário nos provar nada, porque nós sabemos que Ele é Deus. E Deus, Ele não dá justificativa para ninguém. Ele não precisa dar justificativa, mas mesmo assim, Ele foi capaz, irmãos. Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a sua palavra. Deus é um Deus de palavra. Deus prova que é preciso e é possível perdoar para termos comunhão com os outros e, por sua vez, termos comunhão com Deus. Porque a paz verdadeira, irmão, a paz verdadeira só se consegue através de Jesus Cristo, que é a nossa paz com Deus. Deus prova que é possível vencer o mundo. Então Ele venceu o mundo, como diz no versículo 33 do capítulo 16 de João, acima do nosso texto que nós lemos. Ele venceu o mundo, irmãos, dando prova de que nós também somos capazes de vencer o mundo. Porque Ele diz que não nos sobrevirá a tentação que nós não possamos suportar. E conforme a tentação, vem o livramento. Deus prova que é possível vencer o mundo, as aflições, em obediência a Ele, para cumprirmos nossas missões e nosso ministério. Aí eu volto lá para Jeremias 48:10. Não importa o que está acontecendo, você é perseguido, Jesus foi perseguido. Eu não sou melhor do que Jesus, você não é melhor do que Jesus, nós não somos melhores do que Jesus. Jesus foi perseguido, por que eu não vou ser perseguido? Jesus passou fome, por que eu não vou passar fome? Jesus passou frio, Ele diz: o Filho do Homem não tem nem onde recostar a sua cabeça. Irmão, Jesus passou por tudo isso, irmão, e Ele venceu, e com isso Ele nos dá autoridade e poder para vencermos também o mundo. Deus prova que é possível e necessário amar até os que nos ferem. É difícil, né? É muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Por isso, quando você estiver sendo perseguido, dê glórias a Deus. Está lá em Mateus, também não está tendo essa mensagem, mas está lá dentro das bem-aventuranças, que está lá em Mateus capítulo 5, não sei se é 11 ou se é 12, mas está lá, começa lá no versículo 3 de Mateus 5. Sinta-se um privilegiado por sofrer por Jesus Cristo. Ele não poupou nem seu filho, imagina se vai acontecer com a gente, mas Deus é por nós, quem será contra nós, né? Deus nos mostra que pelo importantíssimo ato de Jesus Cristo ter consumado de maneira perfeita sua missão, só Jesus Cristo é digno de assentar-se à direita de Deus, só Deus é digno de abrir os livros, e só Jesus é digno de desatar os selos. E eu creio firmemente que no dia que Ele desatar o nó do livro da vida,
o meu nome vai estar lá. O seu é você com Deus. E você que está entre nós, hoje eu dia, repito mais uma vez, nunca é demais reforçar. Você hoje pode ter seu nome escrito no livro da vida. Aí Jesus vai desatar o nome, vai estar lá o nome de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Né, irmãos? Então sou digno de assentar-se à destra do Pai e tenho o direito de abrir o livro e desatar os seus. E quero concluir aqui com o versículo 12 do livro de Atos, no seu capítulo 4, que não há salvação nem outro a não ser Jesus Cristo. Por isso, só há salvação em Jesus Cristo. Não há salvação em outro. Quem morreu na cruz não foi Antônio. Quem morreu na cruz não foi José, não foi Clodomiro. Foi Jesus. Por isso, só Ele é digno também. Só Ele e através dele, somente Ele é que nos dá salvação. Então, assim, que Deus nos abençoe e obrigado ao Senhor por mais esta oportunidade de trazer a palavra do Senhor.